Povo abençoado do Brasil, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vamos à verdade? Há 20 anos atrás, em 2002, eu apoiei o ex-presidiário nas eleições no segundo turno. Apoiei e votei. Naquela época, não havia nenhuma acusação de corrupção. Acreditava, porque ele veio da pobreza, veio do Nordeste, ele podia fazer um benefício ao nosso país. O voto é um crédito que você dá a um político. E se ele não corresponder a isso, você não vota mais. É o que eu fiz. Nunca mais votei nessa gente, porque há uma diferença entre o discurso e a prática. Qual foi o resultado? O governo mais corrupto da história do nosso país. Eu pergunto a você, quando você comete um erro ou faz uma coisa errada na sua vida, você não tenta corrigir? Que conversa é essa? Porque você votou em alguém há 10, 15, 20 anos atrás, você é obrigado a continuar votando, mesmo o cara sendo errado e acusado com provas de corrupção. Então escute, eles sempre têm um discurso diferente da prática. Agora, começaram a distribuir um panfleto na porta das igrejas, falando em família, em liberdade, em cuidar da criação de Deus. Olha como é que essa gente é cínica. Família, olha o que o ex-presidiário fala, que a pauta da família e dos valores, elas são atrasadas. Ele defende a criação de Deus? Ele defende o aborto que mata a criação de Deus? Ele defende liberdade? Apoia o governo da China, da Coreia, de Cuba e da Nicarágua, que impede a liberdade religiosa? Que conversa é essa? Como é que você e eu ou qualquer um pode continuar votando em alguém que a sua prática não condiz com o seu discurso, porque você votou nele em alguma época? Que papo é esse? Que conversa fiada é essa? Gente, o que está em jogo não é paixão política. O que está em jogo é o nosso país, é a nossa nação. Se você vota em corrupto, você está dizendo que alguém pode te roubar para fazer o bem para outro. Essa que é a verdade. Deus nos livre dessa gente. Abençoe você, sua família e o Brasil. Falar com você, então veja bem, o Silas falando que em 2022 votou no Lula, 2020 melhor, e tá certo, né? Ele votou. Já começa a conversa aqui dizendo o seguinte, errou. Quem votou no Lula, seja quem for, errou. Davi, quando errou, ele não se justificou. A coisa boa de Davi é que quando ele cometeu um assassinato e fez um crime grave, e quando ele foi questionado por Natan, ele disse, ele podia mandar cortar a cabeça do cara, porque ele era rei. Ele podia falar, soldados, né? Não, ele foi e falou, Senhor, eu pequei contra ti e pequei contra a nação. Todo mundo mete a boca em Davi, falando do erro dele, do pecado, que ele era adulto, mulherengo, etc. Agora, eu vejo muito pouca gente tendo o sentimento e as atitudes de Davi, quando ele poderia dizer, se explicar, né? Fala, não, eu sou humano, eu sou falho, eu também, agora eu pego a mulher de qual soldado eu quiser, eu posso ter quantas concubinas eu quiser, né? Não, ele foi e reconheceu. Então, ter votado no Lula, né, já foi um grande erro, porque o voto é uma semente também. O voto entra-se quando a Bíblia diz o que você semear, isso você colherá. Então, lá atrás, os evangélicos votaram no Lula em 2020 e ele assumiu. E aí agora o quê? As consequências desse voto. Nós estamos sofrendo as consequências porque nós abrimos as portas para o mal. Aí, de falar que eu não conheço, que eu estava dando uma oportunidade, poxa vida, alguém aparece na minha vida, começa a me pedir o mais importante, pedir para entrar dentro da minha casa, morar na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, com tudo mais, eu sem conhecer a pessoa, vou ter que dar uma chance para essa pessoa? Vou ter que, em nome dessa, não, pode entrar e fica aqui, aí depois o cara estuprou a família, roubou e matou, mas é que eu tinha que dar uma chance. Não. Aonde estavam os evangélicos? Aonde estávamos nós e fazendo o quê? Em relação ao ímpio, eu até concordo. Agora, cadê o espírito de entendimento
que habita em nós. Não é porque sou eu, mas em 2020 eu tive uma visão que esse sujeito, que hoje está candidato novamente, assumia o Brasil e uma multidão correndo, era uma manhã bonita, uma multidão correndo e eu junto com outro amigo, no sentido oposto, tentando avisar essas pessoas do abismo que estava ali na frente, do buraco que elas estavam correndo alegremente para cair, mas elas não tinham ouvidos. Então, aonde está, e nessa multidão, eu via pastores, eu via apóstolos, eu via líderes, eu via os crentes, eu via um monte de gente correndo, junto com os demais, junto com aqueles que não são os filhos da luz. E aí o que acontece? Foram enganados. Agora, o engano sai caro. O custo disso, e eu pergunto, em Jó capítulo 33, diz o seguinte: a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Ele fala em sonhos, em visões, em profecias. Mesmo que o homem não perceba, ele fala. Então, com certeza, o Espírito Santo estava falando com todos nós, não foi só comigo. Mas talvez, pelo fascínio das coisas, ou não estar prestando atenção, até mesmo desprezando uma revelação, um sonho. Quem sabe alguma pessoa do teu lado não falou, né? Olha, cuidado. Não, imagina. E depois a gente tira. Deus revelou os segredos dele àqueles que o temem. Salmo 27 fala isso, que Deus revela os segredos dele para aqueles que o temem. Então talvez o meu temor não devia estar bem aguçado naquele momento. E aí voltamos e colocamos esse sujeito. E agora? Agora as consequências, né, estão aí e temos que correr e tentar desfazer. Mas como diz, aquilo que você semear, isso também ceifará. Não foi em quem você votou, as consequências você vai colher junto com ele. Agora, por que hoje a gente critica então porque tem evangélico de esquerda? Porque nós lá atrás deveríamos reconhecer isto, que nós formamos esses caras. O teu filho, o meu amigo, os crentes da igreja viram a gente ir correndo atrás de Lula, fazendo palanque, levando nas igrejas Silas, Magno Malta, os líderes evangélicos da época, todos correndo, com exceção de alguns, evidentemente, mas estavam correndo fazendo campanha. Então nós lançamos a semente Lula no coração dessa juventude. E hoje, se eles são esquerdistas, se eles são comunistas, nós temos o desdobramento disso. Então hoje, o primeiro passo para mudar isso é fazer o que Davi fez. Quando ele reconheceu, quando ele foi revelado que ele tinha sido um assassino de Urias, o seu soldado, o seu amigo, para ficar com a mulher dele, cometendo assim toda espécie de deslize, ele poderia ter dito assim: olha, é o seguinte, eu vou agora pegar a mulher de todo mundo. Eu sou rei. Não, a Bíblia fala que ele se arrependeu profundamente, convocou a nação, fez um pedido à nação de desculpas e se arrependeu profundamente. Então hoje, esses evangélicos de 2020, 2022, e que depois votaram em Dilma, quer dizer, teve 4 anos do Lula, 4 anos nós não percebemos. Depois fomos para Dilma também. E aí? Só agora que a gente, depois que Bolsonaro chegou, então o mais bonito de tudo, errar, não tem nenhum problema, pecar é uma coisa nossa, da nossa natureza humana. Agora, permanecer no pecado é outra coisa. Sabe, chorar, cair, tudo bem, a gente cai. Agora, ficar prostrado é uma opção. Então nós caímos em 2020, depois com mais um mandato dele, que foram 2 mandatos, e aí depois veio a Dilma, e hoje o desespero que é. Então eu vejo que a solução é o espírito de Davi se mover dentro da religião evangélica, transformar o coração dela endurecido, porque o que eu estou vendo hoje não é um arrependimento. É assim, não, foi mal aí. É como se a gente pecasse e chegasse para Deus, Deus, foi mal. Não, é confessar os nossos pecados, buscar o arrependimento e arcar com as consequências. Ainda que com misericórdia, mas arcarmos as consequências. E as consequências estão aí, e o que é pior,
se não convocarmos a nação, se não convocarmos o povo evangélico para um arrependimento, porque não é como se diz, como Judas, quando Judas não se arrependeu, Judas fez o quê? Judas ficou com remorso. Eu tenho que entender, Deus, eu abri as portas para o comunismo, eu abri as portas para o aborto, eu abri as portas para o inferno entrar na minha nação. E eu fui muito infeliz e te peço perdão. Mas, por favor, me ajuda a reverter esta situação. E assim, nós veremos 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus caminhos, dos seus votos passados, se arrepender dos seus caminhos e vestir-se com jejum, então descerei dos céus e sararei a sua terra. A terra aí é eu, é você, não é o solo brasileiro. Nós viemos do pó da terra e nós precisamos voltar a arrepender-se e dizer: Senhor, sara a minha vida. Não é sara a do outro. O outro também está doente, mas eu tenho que primeiro sarar a minha para depois poder sarar alguém. Que assim possamos caminhar nessa visão e nessa revelação em nome de Jesus.